vivo, você que vai entrando aí na live, vai compartilhando, vai curtindo, vai convidando os seus amigos para participar dessa live. Se você conhece alguma pessoa que morre de medo de alguma coisa, que chega a se paralisar por conta de algo que ela vê na frente, seja barata, seja altura, seja qualquer coisa, convida essa pessoa para participar dessa live, porque a gente vai falar especificamente sobre fobias. Isso mesmo, sobre fobias, e eu quero te dar algumas dicas de como você consegue dominar as suas fobias. Você que entra, já curte, já compartilha, eu já vou entrar aqui no meu retorno também, como vocês sabem, toda vez eu faço isso, para compartilhar a minha live lá na minha página. Ops, fiz errado. Escrever publicação, vamos lá. Peraí. Compartilhando, deixa eu entrar aqui. Compartilhar. Você vai ver que aí vai aparecer para você um botãozinho do lado de onde você consegue colocar os seus comentários, onde está escrito compartilhar. E aí você só clicar ali, compartilha, e você consegue convidar os seus amigos. Quem vai entrando, vai me falando um oi, vai me falando de onde você está falando, coloca teu nome aqui. Muitas vezes a pessoa entra aqui e não me fala de onde ela fala, não me manda um oi, daí eu não consigo enxergar vocês. Como eu estou no tablet hoje, gente, eu consigo ver todos os seus corações, então eu conto com muitos corações, muitos joinhas para mim, porque assim eu vou entendendo que vocês estão conseguindo acompanhar todo o conteúdo. A gente já está com 2 pessoas ao vivo. Você que já foi entrando, já entra e já compartilha, ok? Eu conto com a tua participação, eu conto com a tua colaboração para a gente atingir o máximo de pessoas possível nessa live. Se você conhece alguma pessoa medrosa que tem algum medo, alguma pessoa que tem pavor de alguma coisa, seja barata, seja altura, seja o que for, seja medo de água, compartilha essa live, convida essa pessoa para entrar aqui na live junto com a gente, pra gente estar conversando. A Janete entrou, seja muito bem-vinda, Janete, sempre presente, um beijo enorme, tô morrendo de saudade. A gente precisa sair para comer a nossa cestinha, eu não esqueci da cestinha ainda, né? Entra aí, já compartilha, Janete. Se você conhece alguém que tem muito medo, gente, vocês não têm noção do calor que eu estou passando hoje. Vocês viram lá no Instagram que eu pintei meu escritório, na verdade foi meu pai que pintou todo o meu escritório. A gente está mudando, está readequando alguns cenários aqui. Estou fazendo tipo um estúdio aqui na minha casa para poder gravar os vídeos para vocês, para criar um ambiente bem bacana. E então hoje está meio parado, vocês viram que está tudo branco aqui atrás, né? Mas a gente vai conseguir adaptar isso, a gente vai colocar algumas coisas bem legais para trazendo sempre o melhor para vocês. Então, quem está aqui comigo, vai me falando um oi, quem vai entrando, vai compartilhando a live, porque é muito importante esse compartilhamento. Se você não me segue lá no Instagram, entra lá no Instagram, Glaucia Passarelli Coach, e vocês vão ver uma série de frases, coisas legais, bastante coisa motivacional, e além disso as historinhas, onde vocês vão acompanhar algumas coisas da minha vida, da minha rotina, e algumas dicas que eu dou também de coaching. Além disso, lá no meu WhatsApp também, se você não tem meu número, anota meu número aí, 018 99718 3282. Manda assim uma mensagem para mim lá no WhatsApp, eu vou adicionar você e aí você vai conseguir acompanhar também o conteúdo que eu posto por lá, tá? Outra coisa, toda quinta-feira e todo sábado, às 8 horas da noite, a gente tem vídeos novos. Tá vindo aí uma série de vídeos super legais falando sobre recolocação profissional, sobre transição de carreira. Então eu tenho certeza que vocês vão adorar, vai ser bem bacana, bem legal. Além disso, a gente também tem toda quarta-feira à noite, aqui, encontro marcado das nossas lives, das transmissões ao vivo. Se você tem algum assunto que você acha interessante, que você queira compartilhar, que você queira entender um pouco mais, que você queira saber, manda esse assunto para mim e aí a gente vai estar falando ao vivo, vai conversar ao vivo aqui e vai ser um prazer poder te escutar. Gente, vocês viram a história do vídeo do correspondente lá, se eu não me engano da CBN ou da CNN, que estava lá na Coreia fazendo uma transmissão, de repente, no meio da transmissão, entre 2 crianças e a mãe desesperada tentando catar as crianças assim. Isso é uma coisa muito importante, porque às vezes algumas pessoas acabam fazendo entrevistas via Skype, então já deixa todo mundo avisado se você for fazer entrevista de emprego via Skype, se você tem uma reunião via Skype, se você tem um call, já avisa todo mundo na casa que você vai estar ocupado. Nunca se esqueça de trancar sua porta, para que você consiga fazer isso sem nenhum tipo de interrupção como esse, né? No caso dele foi um super mico, porque ele acabou entrando
em rede nacional, todo mundo viu e aí viralizou isso na internet, me chamou muita atenção. Falei assim, vou comentar com o pessoal, porque às vezes a gente não pensa muito nas situações, né? E eu vi uma entrevista onde ele falou que ele pensou e imaginou que tivesse fechado a porta e no final ele não tinha fechado a porta. E aí quando a mãe se deu por si, as duas crianças já estavam lá dentro do quarto da sala dele e aparecendo em rede nacional. Na verdade, ela estava assistindo o jornal e aí ela viu as crianças entrando na sala com ele falando. E aí ela saiu correndo desesperada, ela sai catando as crianças assim. É bem legal o vídeo. Vamos lá! Quem está aqui comigo vai me falando um oi, vai me falando a cidade de onde você está falando, vai me mandando muito joinha, muito like, porque hoje a gente vai falar sobre fobias. No tema da live passada, a gente conversou um pouco sobre a questão do medo, né? Então a gente já conseguiu diferenciar o que era o medo do que era a fobia. O medo é algo que a gente sente, passou, foi embora, algo do nosso sistema, né, de defesa natural, qualquer tipo de ameaça. Então o medo, de certa forma, é algo extremamente saudável pra gente, desde que ele não interfira na nossa vida. Então é normal a gente sentir medo, não existe segredo em sentir medo. E aí, o que acontece? A produção acabou de abrir a porta. Só para quebrar a minha linha de raciocínio, né? Mas vai lá. Ah, o Daniel entrou, seja bem-vindo, Daniel. Que bom ter você aqui com a gente. Vai mandando um monte de coração aqui, Daniel. Um monte de joinha pra mim, tá? Eu conto com a tua participação aqui. Então, o medo é uma coisa convencional, uma coisa natural que acontece no nosso dia a dia. É uma forma que o nosso cérebro entende da necessidade de manter a nossa segurança, de nos proteger. E hoje a gente vai falar sobre fobia. Então, se você conhece alguém que sofre com fobias, que tem medo, assim, irracional de alguma coisa, compartilhe essa live com essa pessoa, porque essa live pode ajudar essa pessoa a começar a dar um primeiro passo para vencer esse medo, vencer essa fobia. Vamos lá, o que a gente precisa entender, primeiramente, é que medo é uma coisa, fobia é outra coisa, tá? Então, o medo, ele vai vir e ele vai embora. Eu não fico paralisada diante do medo. A fobia, ela já é um medo irracional, ou seja, a fobia é um medo potencializado, é algo que faz a gente travar. Então, toda vez que eu tenho uma situação onde eu sou submetida a um medo extremo, a ponto de travar diante daquilo, a ponto de não conseguir pensar racionalmente, eu tenho uma fobia. E a gente vai comentar aqui sobre várias fobias que existem e o que acontece quando essa fobia se manifesta. Ah, o Hélio entrou, seja bem-vindo. Ele já vai aí, já compartilha. Compartilha com todo mundo essa live. Convida quem você conhece para entrar aqui com a gente para vencer as fobias, ok? Então vamos lá. Quando o meu cérebro identifica uma situação de perigo, uma situação em que a minha integridade física, emocional está sendo colocada em risco, ele começa a desencadear uma série de fatores. Ele vai mandando uma série de comandos para o meu corpo. Então, quando eu falo de fobias e esse medo irracional que acaba acontecendo na nossa vida, o que vai acontecer? O meu cérebro, ele vai identificar uma determinada situação e essa situação vai acionar uma série de neurotransmissores que vão gerar uma série de sensações no meu corpo. O meu corpo está programado para responder a esses neurotransmissores. Está programado para responder a esses impulsos nervosos que vão acontecer. E aí, isso começa a manifestar sintomas físicos. Então, quando uma pessoa, ela tem uma fobia, quando ela entra em contato com aquela situação, por exemplo, uma pessoa que tem medo de barata, ela viu uma barata, automaticamente, e é muito rápido isso, gente, o cérebro ele começa a mandar e distribuir uma série de neurotransmissores que vão acionar determinados tipos de comportamento no nosso corpo, determinados tipos de reações, de emoções. Então, o que a gente sente? Taquicardia, a mão começa a suar, a gente começa a tremer, aquela sensação de angústia, uma vontade de sair correndo, uma sensação de desespero, e isso tudo nós não conseguimos racionalizar nesse momento. Então, diante da fobia, a pessoa ela perde completamente essa questão do raciocínio, essa forma de pensar racionalmente, ainda que essa situação não seja uma situação de risco. Então, essa é uma das principais características da fobia.
A pessoa ela está diante de uma situação e essa situação, ainda que não seja uma situação de risco, ela dá esse medo paralisante. Eu estava conversando com uma pessoa outro dia que tem fobia em relação a cobras, ela tem aversão de cobras, a ponto de não conseguir ver a imagem da cobra na televisão. E aí eu conversando com ela, eu falei assim, mas escuta, quando você vê a imagem da cobra na televisão, o que você sente? Ela falou assim, eu sinto que a cobra vai me picar. Aí eu falei pra ela, mas é racional a gente pensar dessa forma? Você acha que a cobra que tá lá na tela da TV, vai ser possível ela pular em você e te picar? Ela falou, não. Então, a gente precisa identificar isso. A fobia, ela traz essa questão. A gente perde totalmente nossa estrutura racional e aí, dentro desse processo, o que acontece? Todos os sintomas corporais. E isso manda sinais para o meu cérebro, para o meu corpo, falando que alguma coisa está errada. Que alguma coisa está me colocando em risco. E aí, o que vai gerar, gente? A gente vê um mal intenso e paralisante. A pessoa, ela trava, ela fica totalmente parada. A Bruna chegou também, seja bem-vinda, já vai compartilhando aí, ok? Então, a pessoa fica parada diante da situação, ela trava, ela fica com aquela sensação de mal iminente, de que alguma coisa vai acontecer. E aí, a grande questão de tudo isso é que ela mentaliza isso. Então ela começa a enxergar aqueles quadros na mente dela, ela começa a enxergar aquelas situações dentro da mente dela. E qual que é a principal origem das fobias? Grande parte das fobias, elas são derivadas de um trauma. Então, de uma situação pela qual a pessoa passou e que naquela situação ela sentiu que a segurança ou a integridade dela estava sendo ameaçada. Isso fez com que o cérebro assimilasse determinados tipos de comportamento no momento em que ela entrasse nessa situação de novo. Por exemplo, uma pessoa que quase se afogou. Essa pessoa, provavelmente, ela pode desenvolver fobia à água. Então, ela vai tomar banho, ela se sente afogando embaixo do chuveiro, ela não consegue sequer lavar a cabeça direito, ela não consegue chegar perto da água. Por quê? Ela teve um trauma, a segurança dela foi colocada em risco e aí houve uma associação. Aquela imagem, aquele símbolo que ela vê, traz para ela um significado de perigo, de risco. Outra coisa que pode acontecer é o quê? Quando a gente é criança, a gente observa determinados comportamentos dos pais, dos familiares, e isso funciona como um gatilho para a gente entender que aquela situação é de risco. Então, por exemplo, eu conheci uma pessoa que tinha muito medo de tempestade. Mas por que essa pessoa tinha medo de tempestade? Porque toda vez que tinha uma tempestade, a mãe dessa pessoa fazia um estardalhaço, tirava tudo de dentro das tomadas, de dentro da casa, subia-se na cama, se enrolava no cobertor e ficava lá até a tempestade passar. O que aconteceu? Houve uma programação neural para essa criança, de que tempestade é uma coisa ruim. Se eu estou vendo a minha mãe fazendo isso, o que vai acontecer comigo? Eu vou também associar que qualquer tipo de tempestade, quando ocorrer uma tempestade, eu estou correndo perigo. Então o cérebro vai fazer com que você desenvolva determinados tipos de comportamento para se proteger. Ok, gente? Faz sentido? Faz sentido? O que o Hélio está falando? Oi, Fer! Seja bem-vinda! A Fernanda é um caso super legal de um depoimento que ela deu, que ela venceu o medo de barata. Então é uma coisa bem bacana, porque teve toda uma técnica, várias dicas que a gente usa para conseguir superar, gente, para conseguir superar essa questão das fobias. Vamos lá, continuando então. Olha que interessante. A Associação Brasileira de Psiquiatria, ela diz que 11% da população no Brasil tem algum tipo de fobia. Então, se a gente pegar uma amostragem de 100 pessoas, pelo menos 11 pessoas, no mínimo 11 pessoas dentro daquela sala, elas vão ter algum tipo de fobia. E a fobia, ela se manifesta de diversas formas. E o que é interessante é que muitas vezes a fobia, ela não tem uma lógica, a gente não consegue entender. Quem não passa pelo medo fala assim, isso daí é frescura. Mas não é frescura, é real. A pessoa que está sofrendo com a fobia, a pessoa que está passando por aquela situação, ela simplesmente perde qualquer poder de reação para conseguir transpor esse obstáculo. Por exemplo, um medo que é muito comum e que a gente vê são pessoas que têm medo de palhaço. Aí você fala assim, gente, faz sentido ter medo de palhaço? Não faz sentido, né? O palhaço geralmente está no circo, ele brinca. Eu sei que saem alguns palhaços assassinos por aí, né? Mas a maioria dos palhaços são bonzinhos. Eu vi outro dia uma moça que tinha fobia de pernilongo, então ela andava com repelente, com veneno e aquelas
coisas de colocar na tomada, porque ela não podia chegar perto de pernilongo, ela morria de medo de pernilongo. Aí você fala assim, não faz sentido, Glaucia. Pra gente não faz sentido, mas para aquela pessoa em determinada situação na vida dela, provavelmente ela se sentiu ameaçada em relação a essa questão desse inseto. E isso fez com que o cérebro dela desenvolvesse uma série de mecanismos de proteção para não expô-la a esse perigo mais, para que ela não precisasse passar na situação. Fer, aí a Fer, barata já era, não tem mais medo de barata. Conseguiu transpor esse obstáculo na vida dela, vencendo o medo de barata. Outra coisa que é interessante, gente, é o seguinte, é que a maioria, quando a gente fala de fobia, a gente tem uma estatística bem interessante que a fobia se manifesta mais em mulheres do que em homens. Olha só. Então, para cada 2 mulheres, um homem sofre de fobia. É praticamente o dobro do número, né? Então, nós mulheres temos essa facilidade de ter mais fobias do que os homens. E aí me conta, você está identificando alguma fobia? Você consegue identificar alguma fobia? Você tem medo que te paralisa, que te trava diante de alguma coisa? Se tiver, coloca aqui pra mim. Oi, Edilene, seja bem-vinda! E aí, Edilene, conta pra mim. Você tem alguma fobia? Você tem algum medo que te paralisa, que te trava? Se você tiver, coloca aqui pra mim. Porque até o final dessa live, a gente vai aprender algumas dicas, algumas técnicas para conseguir superar esses medos e vencer essas fobias, tá? Tá fazendo sentido, gente? Se tá fazendo sentido, coloca muito joinha aqui pra mim, muito coração, porque daí eu vou estar entendendo que tá fazendo sentido pra vocês, que vocês estão gostando dessa transmissão e que tá ajudando vocês de alguma forma, tá bom? Bem, a gente tem 5 tipos de fobia, de características de fobia. A primeira delas é a fobia por animais e insetos. Então tem gente que tem medo de galinha, tem gente que tem medo de cachorro, tem gente que tem medo de abelha, tem gente que tem medo de aranha, de cobra, e assim vai. Uma série de medos estranhos, né, que a gente acaba vendo. Eu lembro que eu tinha uma amiga que ela morria, ela tinha pavor de galinha. Então eu falava assim, mas não faz sentido você ter medo de galinha. E ela achava que a galinha de alguma forma ia voar nela. Medo de rato, né? Tem pessoas que morrem de medo de rato, tem fobia de rato. Se ela souber que tem um rato, se vê uma imagem de um rato, ela já entra em pânico, em desespero, ela quer sair correndo daquele ambiente, porque o rato faz sentido para ela que o rato vai atacar ou qualquer coisa desse tipo. A segunda é de aspectos naturais. Então, medo de água, medo de tempestade, de trovão. Você sabia que a Madonna tem medo de trovão? A Madonna ela tem fobia a trovões, ela tem medo de trovões. E eu andei pesquisando muita coisa em relação a essas fobias, e é interessante porque você vai vendo umas coisas que não fazem sentido. Por exemplo, tinha um ator que ele tinha medo de móveis antigos. Tinha fobia de móveis antigos, ele não conseguia entrar dentro de uma sala com móveis antigos. Medo de sangue, de injeção, de agulha. Eu tinha um amigo também que tinha medo de agulha, né? E a gente fazia um trabalho voluntário no hospital. E eu me lembro que quando a gente ia no hospital, tinha um mural assim de cortiça, onde era preso alguns avisos com agulhas de injeção. E as pessoas, é lógico, eram agulhas que não tinham sido usadas, mas eles usavam assim como alfinetes para pregar. E aí, essa pessoa ela não chegava perto desse quadro de cortiça, porque tinha agulha ali. Mas o que tinha acontecido? Na infância, passou por uma situação onde ele ficou sendo seguraram ele para tomar a injeção. E isso fez com que ele desenvolvesse um trauma em relação à agulha. Então, toda vez que ele via a agulha, ele paralisava, ele começava a suar. Era uma coisa assim que você falava, meu Deus, como que isso acontece, né? Além disso, gente, o que a gente tem também? Medos de situações. Por exemplo, pessoas têm medo de dirigir, têm fobia de dirigir. Pessoas têm fobia de andar de avião, de voar. Então, são situações nas quais a pessoa se vê e que ela imagina, dentro da mentalidade dela, dentro do ciclo de realidade dela, que alguma catástrofe vai acontecer. E se eu subir no avião e o avião cair? E se eu pegar o carro para dirigir e bater em alguém? Ou se eu pegar o carro para dirigir e capotar o meu carro? Então, a pessoa desenvolve um quadro negativo de realidade. E aí, diante da situação, ela trava. Medo de nadar, tem pessoas que têm medo de nadar. Então, a gente precisa entender, e outros tipos de medo, que são os mais doidos possíveis, como eu falei pra vocês, o medo de galinha, medo de palhaço, etc. E tal. E aí, o que a gente tem que entender é o seguinte, quando eu começo a analisar a minha vida, analisar esse determinado tipo de comportamento, o primeiro fator é tentar identificar
qual foi a origem desse medo. Eu lembro que eu contei pra vocês que na situação eu tinha fobia de lugar fechado. E eu ouvi minha avó contando uma história de uma mulher que tinha sido enterrada viva. Isso devia ter uns 5 anos de idade. E eu desenvolvi uma fobia de lugar fechado. Hoje eu consegui superar essa fobia. No entanto, antes eu sofria com isso, porque era uma coisa que me paralisava, me dava falta de ar. Quando eu entrava em um lugar que era muito fechado, eu sentia uma falta de ar, uma sensação de mal-estar. E eu imaginava que alguma coisa ia acontecer ali, que alguma coisa ruim ia acontecer comigo dentro daquela situação. Então, o que é principal para você identificar a questão da fobia é você entender o momento em que ela entrou. Qual foi a situação onde você foi exposto que te passou essa sensação de insegurança e fez com que o seu cérebro assimilasse que isso era algo ruim? Ah, Daiane entrou, seja bem-vinda, Daiane. Daiane, você tem medo de alguma coisa? Se tiver, coloca aqui, que a gente está falando hoje sobre fobias, tá? E aí, a gente vai entender, então, como é que eu consigo superar as minhas fobias. Como é que eu consigo trabalhar minha mentalidade? Como é que eu consigo trabalhar minha linha de entendimento? Como é que eu consigo programar o meu cérebro para conseguir... A gente nunca fala de eliminar totalmente, mas superar a ponto de que ela não me paralise mais. Por quê? Algumas fobias, elas atingem níveis muito fortes, a ponto da pessoa não sair de casa. Uma fobia que é interessante, tem gente que tem medo do quê? De falar em público. A pessoa só do simples fato de imaginar que ela tem que falar para 2, 3, 4, 5 pessoas, ela já começa a tremer, passar mal, dá dor de barriga, transpira. Tem pessoas que têm medo de andar no meio de multidões. Tem pessoas que têm medo, fobia de ficar sozinho. Ela não pode se ver sozinho porque ela acha que alguma coisa muito ruim vai acontecer. Oi, tia Márcia, seja bem-vinda também. Hoje a gente está falando sobre fobias. E aí vai contando aqui pra mim, gente, vai colocando muito coração, muito like, compartilhando a live e conta pra mim qual que é se você tem uma fobia, qual que é a sua fobia? Qual que é o seu principal medo, né? O que acontece aí em relação a essa questão do medo que tem te paralisado? Como é que a gente faz para começar a trabalhar essa questão de conviver com essa fobia e programar o nosso cérebro a ponto da fobia não ser mais tão relevante ou algo tão mais pesado na nossa vida? A partir do momento que eu identifiquei a situação que ocasionou esse problema, que eu identifiquei o ponto, e às vezes você pode até não se lembrar, tá? E aí que é necessário você fazer o quê? Consultar seu subconsciente. Então, geralmente, especialmente quando eu estou num processo de coaching, as pessoas elas têm a tendência de racionalizar. Então elas falam assim, eu pergunto, você se lembra de uma situação quando isso começou? A pessoa fala assim, não sei. E essa é a primeira resposta que está. Elimina o não sei e tenta fazer essa viagem dentro do seu subconsciente para entender exatamente o momento em que isso começou. Qual foi o gatilho, qual foi o start, qual foi a situação onde você foi submetido a determinado ambiente e seu cérebro não se sentiu seguro e fez com que você desencadeasse essa fobia. Eu lembro que eu dei aula para uma pessoa e essa pessoa tinha fobia de barata. E aí a avó matava o barato e jogava barata na criança. Hoje ele não pode ver foto de barata porque ele passa mal. E tem pessoas, gente, que chegam a desmaiar de tanto medo que elas têm, de tão tamanha fobia que elas têm em relação àquela situação. Oi, tia Alice, seja bem-vinda! Vai compartilhando, vai colocando muito coração aqui pra mim, hein? Tá. A partir do momento que eu consegui identificar qual foi a situação que gerou, que foi o start para isso que está acontecendo na minha vida, o que eu vou fazer? Eu vou tentar e eu vou começar a desenvolver estratégias para gerenciar a minha inteligência emocional, as minhas emoções diante daquela situação. Mais pra frente eu vou falar pra você como que a gente vai fazer isso. Mas identifiquei a situação. O próximo ponto é entender o que acontece comigo exatamente no momento em que eu sou submetido novamente àquela situação. Então, se eu tenho fobia de barata, eu entendo que em determinado momento eu tive algum trauma, alguma situação que eu passei onde aconteceu essa história da barata. Segundo ponto, o que eu vou fazer? Eu vou entender o que acontece comigo no momento em que eu vejo uma barata. Quais são as cargas emocionais que eu recebo? O que eu sinto? Eu sinto pavor, eu sinto medo, eu sinto angústia, eu sinto uma sensação de morte iminente. Quais são os sentimentos? Qual que é a carga emocional que acontece no momento em que eu me exponho aquilo, tá? Mas Marcelo,
Marcelo, seja muito bem-vindo. E aí, o que a gente faz, gente? A gente corrige essa forma de pensamento. Então, a partir do momento que eu identifiquei a situação, eu identifiquei quais são as cargas emocionais que acontecem quando eu sou exposta àquele inseto, àquela situação ou àquele ambiente. O que eu vou fazer? Eu vou começar a reprogramar o meu cérebro e a desafiar literalmente cada um desses tipos de pensamento. Foi igual a história daquela moça que eu falei pra vocês que tem fobia de cobra. Eu vou virar pra ela não pode ver a imagem da cobra na televisão, porque ela achava que a cobra ia picar ela. Aí eu falo assim, tá, faz sentido eu imaginar que uma cobra que está na tela da televisão vai me picar? Não faz sentido. Esse tipo de reação que eu estou tendo, de boca seca, tremedeira, taquicardia, sensação de morte iminente, de medo, faz sentido eu ter essa sensação de medo? O cérebro vai falar, não faz sentido, porque a gente está entendendo que essa cobra não vai picar a gente. Então, ponto a ponto, gradativamente, eu vou tentando questionar cada uma dessas emoções que envolvem esse meu estado emocional. Cada uma dessas emoções que fazem com que eu me sinta dessa forma. Por quê, gente? Geralmente... Oi, Marcelo, seja bem-vindo. A barata. A Dayana tem medo de barata. Eu lembro, gente, que essa questão que a gente fala, de questão de tentar reprogramar a nossa mente, tentar enxergar as situações de forma diferente, por que isso acontece? Essa minha coach, né, ela olhava a cobra na televisão e falava assim, eu imagino que essa cobra vai me picar, eu imagino que ela vai me atacar. E não faz sentido eu imaginar que a cobra vai me atacar. Mas na mente, a gente cria um quadro de realidade e nesse quadro, para o nosso cérebro é como se isso fosse real. Ele entende que isso é real. Ele não consegue entender que isso é uma mera simulação, que é imaginação que está funcionando. Para ele, aquele momento onde a pessoa olha e imagina que a cobra vai picar, ou que a barata vai entrar dentro da roupa e vai enroscar no cabelo, ou que vai morrer afogado, ou que o avião vai cair, para ele aquilo é totalmente real. Ele entende isso de forma real. E aí ele bloqueia o racional, porque nessa hora o que vai fazer o teu instinto de sobrevivência, que a gente chama do cérebro reptiliano, vai fazer com que a gente tenha reações que são reações de sobrevivência, de instinto de sobrevivência. Então, imagine só, o simples fato de ver uma cobra na televisão faz com que o meu cérebro desencadeie uma série de reações, de emoções, libere uma série de neurotransmissores de instinto de sobrevivência para que eu consiga fugir daquela situação. E é nesse momento que eu preciso fazer essa reprogramação. É nesse momento que, no momento, eu tenho que entender, a gente sempre fala, estar um grau abaixo. O que acontece antes de eu me sentir nessa sensação, nessa situação de não conseguir controlar esse medo? Então, por exemplo, olhei a foto lá da cobra, né? Vi a cobra na televisão. O que está acontecendo? E um grau antes, eu desci um nível antes do que esse tipo de carga emocional, que esse tipo de emoção aconteça. A Edilene está colocando que é de ambiente fechado. Eu também morria de medo de ambiente fechado, né? Eu contei na outra live para vocês que meu marido me levou para assistir o filme dos bombeiros que foram soterrados no acidente do World Trade Center. Eu saí chorando de dentro do cinema, porque começou a dar falta de ar, aquele povo soterrado debaixo daqueles escombros, e não conseguia respirar, e eu comecei a passar mal. Eu saí chorando de dentro do cinema. Não era eu, gente. Era um filme, né? Isso é pior ainda, porque eu tava assistindo um filme. O filme não é real, eu não tava vendo a pessoa soterrada. Mas o meu cérebro, ele deu um comando pra mim de que aquilo era uma situação perigosa. E aí eu comecei a passar todas essas emoções, ter todas essas sensações diante daquela circunstância, diante daquela situação. Então, tá, identifiquei, ok? Qual foi o momento em que isso foi desencadeado? Qual foi a circunstância? Segundo ponto, entendo quais são as emoções que são atreladas a essa situação. Então, vi a barata, entendo o que acontece comigo no momento que eu vejo barata, e aí eu começo a reprogramar o meu cérebro, desafiando esse medo. Então, eu começo a olhar a situação e falar, poxa, e encontrar argumentos lógicos para que eu não tenha esse medo, tá? No caso da Fernanda, que estava aqui com a gente, ela depois pode até dar um testemunho para vocês,
que eu fiz uma palestra e nessa palestra eu colocava uma foto assim, cheia de baratas. E quem tem medo de barata, quem tem fobia de barata, grita na hora que ela vê a foto. E aí, o que acontece? Eu comecei a desafiar essas crenças. Poxa, a barata é um ser menor, a barata é um ser irracional, ela não tem uma estratégia para te atacar, ela não é um ser peçonhento. E por que eu tenho medo dela? Por que eu tenho esse medo paralisante? Aí o que vem na cena? E a barata anda no esgoto, é um bicho sujo, esse bicho sujo vai andar em mim. Esse bicho sujo vai entrar dentro da minha roupa e eu vou sentir as patinhas cabeludas dela correndo, assim, passando assim em mim. E aí, é aquela questão, isso já aconteceu com você? Não, nunca aconteceu, mas eu imagino e o meu cérebro, esse fato de imaginar, isso se transforma quase que numa realidade. É como se eu sentisse aquelas sensações da barata realmente andando dentro da minha roupa. Nesse exato momento que eu faço, identifiquei a emoção, vou fazer o quê? Vou trazer esse raciocínio lógico, tá? Isso vai acontecer inúmeras vezes, gente, até você conseguir transpor esse problema. E aí, o quarto ponto, o que é? É enfrentar a situação de forma gradual. Como que a gente enfrenta a situação de forma gradual, né? A gente vai se expondo em pequenas doses àquela situação. Por exemplo, eu conheci uma moça que chamei de dirigir, tá? A gente estava fazendo lá o curso de programação neurolinguística e era um ponto que ela queria vencer porque ela tinha passado uma situação difícil, ela tinha entrado dentro da sala dela com o carro, vocês imaginam a situação. E a partir daquele dia ela nunca mais dirigiu. Aí, o que acontecia? Ela imaginava que se ela pegasse novamente o carro para dirigir, primeiro que ela tinha uma crença de que ela era mau motorista. Segundo, ela imaginava que se ela pegasse o carro para dirigir novamente, ela ia bater em alguém e matar uma pessoa. E aí a gente começa a desafiar todas essas crenças. Então, às vezes a pessoa fala assim, olha, eu vou vencer meu medo de dirigir, o que eu vou fazer? Vou sair, eu vou para São Paulo. E não é necessário isso. Então, para vencer todo tipo de medo, todo tipo de fobia, você vai ter que se expor em pequenas doses àquela situação. Como que eu faço isso? Se eu tenho medo de dirigir, eu vou andar um quarteirão com o carro. Só um quarteirão. E aí eu vou aumentando isso gradativamente, até que o meu cérebro entenda que aquilo não é algo arriscado. Por exemplo, morro de medo de barata. O que eu vou fazer? Vou começar a ver foto de barata na internet. Começo a ver as fotos da barata na internet. E aí eu vou reprogramando. Acho uma barata, fico perto. Você vai testando uma zona de conforto para se aproximar. Até o ponto que isso vai acabar. Que esse medo, você vai conseguir vencer esse medo. Então, seguindo esses 4 passos, com certeza você vai conseguir reprogramar o seu cérebro e você vai conseguir vencer esse medo que te paralisa. Medo de falar em público, tanto que eu vou fazer, a gente vai ter um café com coach lá na The Campus, onde eu vou abordar esse tema. Medo de falar em público é o segundo maior medo que as pessoas têm, né? E como que eu venço o medo de falar em público? Comece a gravar você falando do jeito que eu tô aqui. Segundo ponto, fale para uma pessoa. Daí você vai aumentando o número de público até que você sinta seguro para você falar para 20, 30, 40, 50, 100 pessoas dentro do ambiente. Então, conforme eu vou me expondo a esse medo, eu vou enfrentando esse medo, ele vai retrocedendo, porque eu vou reprogramando o meu cérebro para que meu cérebro entenda que ele não está numa zona de risco, que ele está numa zona confortável, onde ele pode passar por aquela situação sem gerar essa crise de pânico que muitas vezes a gente acontece. Oi, Adriana, seja bem-vinda! Gente, faz sentido? Se faz sentido, coloca o coração aqui pra mim. Coloca o coraçãozinho. Coloca muito joinha. Vocês têm alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Se tiver dúvida ou pergunta, manda aqui pra mim também. É muito importante ouvir a opinião de vocês, a posição de vocês. Deixa eu ver se estão mandando. Eu tenho um delay aqui na transmissão, gente. Então demora um pouquinho. Mas vocês topam? Topam desenvolver esses 4 passos para conseguir transpor qualquer tipo de obstáculo, de medo que acontecer na vida de vocês? É lógico, tem alguns medos que eles estão muito enraizados, tá? Algumas fobias estão muito enraizadas e aí você precisa procurar uma ajuda de um profissional, de um coach, de um programador neurolinguístico, de um terapeuta, para conseguir te ajudar a transpor esses passos, tá? Mas tem coisas que a gente consegue vencer. Por exemplo, eu consegui vencer a minha fobia lá que eu tinha de lugar fechado.
Se eu for falar pra você, falar assim, nossa, eu adoro ficar no ambiente fechado, eu não adoro ficar no ambiente fechado. Eu lembro que eu fui fazer mergulho com meu esposo lá em Maragogi, lá em Maceió, e aí o cara falou assim pra mim, ah, tem umas cavernas aqui que a gente pode mergulhar. Eu falei, não, muito obrigada, caverna eu não quero não. Porque na hora me veio a imagem, eu presa embaixo da caverna lá, com aquele negócio acabando o ar de dentro do respirador, e aí eu já entrei em pânico, falei, não. Sem caverna, nada de caverna, eu vou ficar aqui nadando com os peixinhos mesmo, mergulhando aqui com os peixinhos, não me leva pra caverna não. Deus que me livre da caverna. Mas é algo que não me trava mais, tá? Então é algo que eu consigo conviver hoje, eu entendo, e aí o meu cérebro, ele racionalizou esse medo, a ponto de conseguir transpor o medo. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Coloque aqui pra mim, se vocês tiverem dúvidas ou perguntas. Se vocês não tiverem dúvidas ou perguntas, a gente vai estar encerrando a live de hoje, a transmissão de hoje. Sendo que eu sou muito agradecida pela audiência de vocês, pela cooperação de vocês. É muito bom estar junto com vocês. Eu adoro fazer isso. Eu adoro o que eu faço. Sou apaixonada pela minha profissão. E toda vez que alguém chega, como por exemplo foi o depoimento da Fernanda aqui, que falou que conseguiu vencer um medo por conta de uma palestra, por conta de um processo de coaching ou qualquer outra coisa, de uma conversa mesmo, eu fico super feliz. Porque eu tenho como missão de vida ajudar pessoas, inspirar pessoas a despertarem todo o potencial que elas têm, acreditar nelas mesmas, vencer obstáculos e desafios e alcançarem o sucesso nas suas vidas. Então foi muito bom estar com vocês, vou encerrando por aqui, deixo um super beijo e aí você pode compartilhar ainda a live, tá? A transmissão vai ficar salva aqui. Se você conhece alguém que tem muito medo, que tem fobia e que precisa vencer essas fobias e esses medos, compartilha isso com essa pessoa, tá? Manda essa live para ela, manda por mensagem privada mesmo, para ela assistir, para ajudar ela dentro desse processo de transformação na vida dela, para ajudar ela a vencer esses medos, superar esses medos, despertar o melhor que ela tem, o melhor potencial dela. Então, boa noite para todo mundo, um beijo para todos, obrigado por estar aqui comigo e a gente se vê quarta-feira que vem, às 20 horas, aqui na transmissão ao vivo do Facebook. Até mais!